Você já imaginou em poder gerar sua energia e ficar totalmente desconectado da rede elétrica? Sim, funcionar sem uma concessionária de energia? E se eu falar para vocês que é possível? Vocês acreditam? Sim, é possível. Com as baterias hoje você pode fazer essa parte, que você vai gerar sua energia e vai funcionar totalmente desconectado da rede elétrica, com um sistema off-grid. Mas caso você tenha interesse em funcionar com a concessionária de energia e com as baterias, também é possível, com um sistema híbrido, no qual vai funcionar os dois sistemas. Mas e aí? Quantas baterias eu preciso para dimensionar meu sistema para funcionar, para eu não ficar sem energia? Vamos aprender? Acompanhe nós nesse vídeo. E para iniciarmos, quantas baterias que eu preciso para eu realmente não ficar sem energia? Qual que é a primeira informação que a gente precisa de levar em consideração? Quanto de energia que será seu consumo? Então vamos definir um consumo mínimo, que você tem um consumo hoje de 100 kW. A primeira parte, o sistema de energia solar, tanto das baterias como dos inversores e placa solar, não tem uma eficiência tão boa. Então ela não tem 100% de eficiência. Um sistema de 100 kW a gente já tem que levar as perdas que tem desde as placas como das baterias. Então uma bateria hoje ela tem uma perca de 80 a 90% de eficiência e as placas solares 85%. Então nosso fator de correção, que é a primeira parte que a gente vai levar em consideração para todo esse dimensionamento, é nada mais do que a média da eficiência da bateria, que é de 80 a 90%. Essa média a gente vai fazer que é 0,85, né? E a eficiência das placas solares, também que vai ser de 0,85, que a gente já está dividindo por 100, por ela ser cada uma 85% e a outra 80 a 90%. Então, multiplicando 0,85 pelo 0,85, vai dar nada mais do que um resultado de 0,72. Que esse é nosso fator de correção. Para a gente corrigir o nosso consumo mensal, que seria de 100, nada mais do que a gente dividir o 100 pelo fator de correção, que é 0,72, que daria nada mais do que 139 kWh por mês. Então esse vai ser o consumo que a gente está levando realmente em consideração. Como a gente encontrou 139 kW por mês, nós temos que levar em consideração que as baterias funcionam no diário. Então temos que encontrar essa produção diária. Como que a gente faz para descobrir isso aí? Nada mais do que a gente dividir pela quantidade de dias que tem no mês. Então a gente vai pegar os 139, né, e dividir por 30, que vai dar um resultado de 4,65 kWh dia. Então, depois de a gente encontrar o consumo diário, precisamos de determinar algumas coisas para finalizar todo o dimensionamento. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa de determinar é qual a bateria que eu vou trabalhar. Essa bateria, em seguida, ela já vai determinar também a tensão do banco de bateria. Depois a gente vai determinar a autonomia do nosso sistema. Quantos dias que a gente vai ficar funcionando sem energia ou em dias nublados. Então, a autonomia do nosso sistema. Em seguida, a gente vai determinar a profundidade da descarga das baterias, que é até quantos por cento que ela pode descarregar que não vai afetar a vida útil da nossa bateria. Em seguida, calcular o número de baterias em paralelo. Depois, calcular o número de baterias em série e, por final, a gente calcula o total de baterias. Então vocês viram que a primeira parte aí, que é fundamental para nós, realmente é a escolha da bateria. Ela influencia em tudo. Mas relaxa, vocês podem ficar tranquilos. É bem fácil os cálculos. Bora lá? Como podemos ver, né? Por que eu escolhi primeiro de determinar
a bateria que iremos trabalhar, que é o primeiro passo. Logo ela, que influencia também é a tensão do inversor. Então o inversor hoje costuma trabalhar com 24, 48 volts. Em seguida a gente precisa de determinar a tensão da bateria. Então a bateria que a gente escolheu é uma bateria que vai funcionar em 12 volts. Em seguida, vocês precisam de pegar qual a profundidade de descarga da bateria, que é o nosso passo 2. A bateria que a gente está trabalhando, ela tem 30% de descarga. E em seguida, qual a autonomia, que será o nosso terceiro passo, né? Então vamos lá, vamos aprender a colocar essas baterias em paralelo. A primeira coisa que a gente precisa de descobrir é qual o armazenamento de descarga. Então como que a gente vai aprender isso aí? A gente já viu quantos por cento que a gente tem de perda de profundidade de carga, né? Para fazer isso aí a gente vai pegar o nosso consumo diário, que é de 4,63 kW, e dividir pelos 30%. Então mudando, né? É 0,3, que dá nada mais do que a potência de 15,43 kWh ou 15.430, que vai ser o nosso aumento de energia armazenada. Mas não é em potência, né? Isso funciona em ampere-hora, nossas baterias. Então nós vamos dividir pela tensão. A tensão das baterias que a gente vai precisar no nosso banco de bateria é de 24 volts. Lembrando, quem influencia é o inversor. Então a gente utilizou o inversor de 24 volts. Os 15.430 dividido pelo 24 dá uma corrente elétrica de 643 ampere-hora, que vai ser a energia armazenada. Então, para nós definir o número de baterias em paralelo, a gente vai pegar os 643 ampere-hora e dividir pela a corrente elétrica da bateria. Então, nossa bateria que a gente está utilizando de exemplo é de 220 ampere-hora. Se a gente dividir isso aí, deu um número de 2,92, mas não existe 2,92 baterias, né? Então a gente vai pegar como se fosse 3 baterias. Então a gente arredonda. Então essas 3 baterias serão 3 baterias em paralelos no nosso banco de bateria. E agora a gente precisa de aprender como ligá-las em série. Como que a gente faz para ligá-las em série? Se a gente sabe que o nosso banco de bateria é 24 volts e nossas baterias são de 12 volts, a gente vai dividir, nada mais do que os 24 dividido pelos 12. Então a gente vai precisar de 2 baterias em série e 3 em paralelo para atender nossa demanda, né? Para descobrir esse total de baterias, né, que foi o que eu acabei de falar, a gente tem que multiplicar. A série é paralelo. Então o total de baterias para alimentar nossa residência de 100 kWh mensal será de 6 baterias. Então um pedacinho aí do resumão do nosso vídeo, né? Primeira coisa que a gente aprendeu aí foi como calcular o número de baterias, levando em consideração que a gente tem um consumo de 100 kWh, com a bateria com a descarga de 30%, nosso banco de bateria será de 24 volts e as baterias que a gente utilizou de 220 ampere-hora, com autonomia de um dia. Então se vocês quiserem saber com 2 dias, vocês vão ter que multiplicar isso aí por 2. Por 3 dias, a autonomia vai ter que multiplicar por 3. Nada mais do que isso. E será que realmente vale a pena ter esse banco de bateria? Aí vocês que vão definir para nós. Então, para vocês saberem qual que é o custo dessa bateria hoje, é de R$ 1.399. Então, vale a pena ter? Deixa aí os comentários. Aproveitando, não deixa de se inscrever no nosso canal, acompanhar e sugerir dicas para nós gravar os próximos vídeos, desde baterias, inversores, tudo do nosso mundo de energia solar.